74 dias após erguer a inédita taça da Champions League, que ganhou um destaque ainda maior em razão da conquista da Tríplice Coroa, o Paris Saint-Germain voltou a soltar o grito de campeão logo depois da partida de estreia na temporada 2025-2026 ao superar o Tottenham pela decisão da Supercopa da UEFA, que dividiu as atenções juntamente com a enorme polêmica gerada pelo próprio clube francês ao afastar o goleiro Gianluigi Donnarumma, impedindo até de se despedir dos torcedores. Bom, mas antes de debater sobre o agitado início de temporada parisiense, eu gostaria de pedir a gentileza para que você já deixe aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo se você também é fã de futebol internacional e deixe o seu comentário aí embaixo. Você acha que o PSG agiu certo ao expulsar da equipe um dos principais personagens na recente caminhada rumo ao título europeu? Bom, a derrota por 3-0 sofrida pelo Paris Saint-Germain diante do Chelsea na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA não manchou nem um pouco a magistral temporada 2024-2025 dos parisienses. Certamente a mais especial da história do clube francês, é claro, em função da conquista da Champions League, o grande sonho de consumo do Paris Saint-Germain e do grupo QSI, que o administra desde 2011. Acontece que depois de assumir o trono do futebol europeu, o principal desafio dos comandados de Luiz Henrique a partir de agora é se manter nele. Um caminho que já começou a ser trilhado logo na partida de estreia do PSG na temporada 2025-2026, que terminou com os atuais campeões europeus dando a volta olímpica em Udine, devido ao triunfo frente ao Tottenham pela decisão da Supercopa da UEFA nos pênaltis, após empate em 2-2 no tempo regulamentar. Aliás, numa final que vimos o Paris Saint-Germain, embora campeão, jogando numa rotação muito abaixo em comparação à temporada anterior, o que já era realmente de se esperar mediante os míseros 6 dias de treinamentos da curtíssima pré-temporada do time francês. Pois é, o fato do Paris Saint-Germain ter disputado a Copa do Mundo de Clubes da FIFA até o dia 14 de julho acabou reduzindo o tempo de preparação nesse período de pré-temporada, visando a temporada 2025-2026, ao contrário, por exemplo, do Tottenham, que teve a oportunidade de disputar 6 amistosos antes da decisão da Supercopa da UEFA em Udine. Ainda assim, é importante destacar que o equilíbrio dessa decisão refletido ali no placar de 2-2 deu-se por conta da superioridade física por parte do Tottenham, que ficou nítido durante os 90 minutos de partida, enquanto o Paris Saint-Germain compensou isso por ser um time pronto que já inicia ali a sua terceira temporada sob o comando de Luiz Henrique. O treinador espanhol, por sua vez, que realizou algumas mudanças na equipe. Na defesa, tudo normal, Marquinhos e Pátio formando a dupla de zaga. Nas laterais, Hakimi jogando pela direita, Nuno Mendes pela esquerda. Mas no meio-campo, ele fez algumas mudanças que não me agradaram, como, por exemplo, escalar o Désiré Doué no lugar do Fabien Ruiz aberto pela esquerda, ao passo que Vitinha jogou centralizado e o Zaïre Emery pela direita. Com isso, ele acabou perdendo tanto no meio-campo quanto no ataque, uma vez que o Doué não exerceu bem a função de Fabien Ruiz no meio-campo e também não conseguiu produzir ofensivamente como de costume quando atua na posição original, jogando como ponta. Lembrando que lá na frente, Kvichak Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola completaram o trio de ataque parisiense. Diante do exposto, a evolução do PSG dentro da partida ocorre justamente a partir da entrada de Fabien Ruiz no lugar do Kvaratskhelia aos 15 minutos da segunda etapa. Mas vale ressaltar que o Luiz Henrique também só promoveu essas mudanças aí no meio-campo porque o Fabien Ruiz não tinha condições físicas ideais aí para aguentar uma partida de 90 minutos e o João Neves nem no banco de reservas estava, né, por conta da suspensão recebida ali ao puxar o cabelo de Marco Cucurella na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seja como for, na realidade, o Paris Saint-Germain não necessitou aí de uma janela de transferências movimentada por ser um time pronto, né, como citei anteriormente. Então,
Apenas reforços pontuais foram contratados para preencher algumas lacunas ali no elenco, como, por exemplo, o zagueiro Ilias Arbani, contratado junto ao Bournemouth por 63 milhões de euros, para suceder o titular Marquinhos, já projetando o futuro, né? Uma passagem de bastão aí daqui a algum tempo, além dos goleiros Renato Marinho, ex-Roma, e Lucas Chevalier. Esse sim, alvo de uma enorme polêmica pelos lados do Parque dos Príncipes, que chegou do Lille por 40 milhões de euros. Bom, eu digo polêmica porque a estreia de Lucas Chevalier como goleiro do Paris Saint-Germain foi repleta de expectativas, tensão e tomou totalmente os holofotes do noticiário esportivo mundial. Na verdade, uma atmosfera criada pelo próprio Paris Saint-Germain ao afastar o até então titular Gianluigi Donnarumma às vésperas da decisão da Supercopa da UEFA e posteriormente ainda impedindo o goleiro italiano de viajar juntamente da delegação para uma possível despedida do clube. E por mais que o Luiz Henrique tenha afirmado que o desligamento de Gianluigi Donnarumma tenha ocorrido porque ele não faz mais parte dos planos do clube, é inegável que o Paris Saint-Germain pisou feio na bola ao conduzir muito mal a saída de Gianluigi Donnarumma, por ter sido um dos principais ícones aí da inédita campanha do título europeu. O correto, o ideal seria o PSG ter uma atitude mais digna, mais respeitosa e menos cruel com o Donnarumma. Ainda que os parisienses já carreguem consigo esse histórico de não conduzir nada bem a saída de jogadores importantes do clube, vide os exemplos de Lionel Messi, Neymar e mais recentemente Kylian Mbappé. E cara, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Não é surpresa para ninguém que Gianluigi Donnarumma não figura ali na primeira prateleira dos melhores goleiros do futebol mundial na atualidade, onde estão, por exemplo, Manuel Neuer e Thibaut Courtois, onde também já esteve por muitos anos o conterrâneo Gianluigi Buffon. Não à toa, Donnarumma vinha sendo bastante questionado pelos próprios torcedores do Paris Saint-Germain até o jogo de ida das oitavas de final da edição anterior da Champions League, quando o Alisson fechou o gol do Liverpool no Parque dos Príncipes, fazendo uma das melhores partidas da carreira, se não a melhor, e o Donnarumma sofreu um gol do Liverpool, um dos únicos arremates dos Reds ao longo da partida, naquele chute cruzado ali do Harvey Elliott no finalzinho do jogo. Posteriormente, ele teve sim papel primordial na classificação do PSG em Anfield, ao fazer grandes defesas durante os 120 minutos de partida, se destacando ainda mais nas penalidades, o seu ponto forte, e depois fazendo grandes apresentações contra Aston Villa, Arsenal e Inter de Milão na caminhada rumo ao título europeu. Deste modo, podemos afirmar com total convicção que a história de Gianluigi Donnarumma muda por completo a partir da classificação do PSG sobre o Liverpool em Anfield nas oitavas de final da Champions League. Daquela partida adiante, os olhares dos torcedores parisienses em relação ao goleiro italiano são outros, né? Ele passa a desempenhar um papel fundamental dentro da equipe. Então, por mais que não tenha sido unanimidade desde a sua chegada ao clube, já tenha sido bastante questionado por inúmeras falhas cometidas, é fato que Gianluigi Donnarumma se tornou um dos pilares da equipe campeã europeia na temporada anterior. Portanto, por mais que Luiz Henrique tenha o total direito de não querer mais contar com Gianluigi Donnarumma, tenha a preferência por um goleiro que saiba jogar com os pés para desempenhar melhor o papel de líbero no seu esquema tático, um recurso que Gianluigi Donnarumma realmente não domina, o Paris Saint-Germain deveria ter conduzido a saída do goleiro italiano de melhor forma. O diretor esportivo Luiz Campos, por exemplo, poderia ter informado isso ao Donnarumma logo depois do vice-título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, pois a partir dali, tanto o clube quanto o atleta teriam tempo de sobra para definir os seus respectivos futuros. Logo, diante de todo esse cenário, Gianluigi Donnarumma perdeu totalmente o valor de mercado, pois nenhum outro clube vai querer pagar uma nota no goleiro italiano, sabendo que ele está entrando aí no último ano de contrato e ainda estando na lista de negociáveis do Paris Saint-Germain. Ao mesmo tempo, o próprio Donnarumma vai encontrar dificuldades para achar um novo clube, considerando o seu elevado salário, né?
clube vai ter que ser capaz de encaixá-lo na sua folha salarial e também a gente não pode desconsiderar que os grandes clubes do futebol europeu já fizeram as contratações mais impactantes nessa janela de meio de ano, né? De maior investimento. Então, vai ser difícil, ainda que rumores deem conta de que a Premier League deva ser o futuro de Gianluigi Donnarumma ainda nesse meio de ano. Vamos ver, tudo dependerá da movimentação dos clubes ingleses até o fechamento da janela. Por outro lado, todo esse imbróglio acabou fazendo com que a estreia de Lucas Chevalier como goleiro do Paris Saint-Germain fosse bastante tensa e ele estreou bastante pressionado logo numa final, né, já valendo o título ali da Supercopa da UEFA. E o cartão de visitas do jovem goleiro de 23 anos de idade já o levou de vilão a herói, porque depois de falhar no segundo gol do Tottenham, ele acabou se redimindo nos pênaltis ao defender a cobrança de Mickey van de Ven. Então, como resultado, Lucas Chevalier acabou tirando um caminhão de peso sobre as costas. Depois da partida de estreia pelo Paris Saint-Germain, onde ele já falhou, já pegou pênalti, quer dizer, acabou indo do inferno ao céu logo na primeira partida pelo novo clube, o que foi extremamente benéfico ao goleiro, ao clube e ao treinador Luiz Henrique, que comprou essa briga toda aí e no final das contas deu tudo certo com o Paris Saint-Germain erguendo o caneco da Supercopa da UEFA. Agora, toda a pressão que assolava o Lucas Chevalier ficou para trás, ele pode desenvolver o seu trabalho com total tranquilidade daqui para frente. De qualquer maneira, a movimentação do Paris Saint-Germain nessa janela de transferências chegou ao fim, foi finalizada, já que nenhum outro reforço chegará ao Parque dos Príncipes, ainda que, na minha opinião, eu acho que o clube deveria olhar com mais atenção para as laterais, já que Hakimi e Nuno Mendes não têm substitutos à altura no elenco. Por mais que isso não vá atrapalhá-lo na corrida aí pelo pentacampeonato francês, dada a enorme superioridade do time que encerrou a última temporada 19 pontos à frente do vice-colocado Olympique de Marseille. Em contrapartida, uma condição absolutamente distinta em comparação à Champions League, pois mesmo com o Paris Saint-Germain iniciando essa nova temporada ostentando o rótulo de ser um dos principais postulantes à conquista do título europeu, não devemos desconsiderar a enorme evolução dos clubes ingleses após essa agitada janela de transferências, a exemplo do último adversário do PSG na temporada passada e o primeiro oponente do PSG nesta nova, isto é, o Chelsea, que o derrotou por 3-0 na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o Tottenham, que sofreu o gol de empate dos parisienses na decisão da Supercopa da UEFA, somente no último lance da partida, aos 49 minutos do segundo tempo.